Cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ué, de novo essa questão? Mas essa questão tá muito diferente do que o Enem costuma cobrar. Desse jeito eu não vou conseguir passar. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Um banco de questões com mais de 50 mil exercícios de vários vestibulares e concursos na palma da sua mão. Eu sei que muitas vezes pode parecer que você não está crescendo, não está evoluindo, não está avançando na sua preparação. E foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe de professores especializados para te ajudar na sua preparação. Aqui você terá total autonomia para escolher o que quer praticar. Você pode escolher as questões por nível de dificuldade, por matéria ou pela banca do curso que você deseja. Você pode imprimir todas as listas que criar. Pode praticar na plataforma ou ainda criar um simulado do seu jeito. Vem com a gente e evolua seus estudos com a turma Enem Pro 360. Estamos ao vivo, estamos de volta, Pelé. Salve, salve, galera! Voltamos! Boa noite, agora sim, né? E vamos dar prosseguimento. Cara, quanto tempo eu não vi o Viug? Ver esse vídeo é muito bom. Beijos, meu amigo, saudades de você. E toda vez que eu tava dando aula, tava entrando sempre o vídeo com o David, né? E aí hoje, entrando agora o vídeo com o Viug, bateu uma saudade. Bom, agora nós vamos falar, galera, da parte 2 da morfologia verbal, dando continuidade ao que já começamos a falar, tá? Só que agora a gente vai falar do modo subjuntivo. Encerramos no primeiro tempo o modo indicativo. E vocês perceberam que o modo indicativo tinha muito aspecto semântico para nos apresentar, ok? Bom, o modo subjuntivo, modo em que a gente vai trabalhar a ideia, como a gente já falou no primeiro tempo, da incerteza, da possibilidade, da dúvida, daquilo que não é real, ou seja, do irreal, ok? Bem, o modo subjuntivo ele vai trabalhar com o presente, com o pretérito imperfeito e com o futuro do pretérito. O que a gente precisa ter em mente? Existem elementos que são elementos auxiliares na conjugação desses verbos, ok? Então, por exemplo, no caso do presente, esse elemento auxiliar é o que. No caso do pretérito imperfeito, esse auxiliar é o se. E no caso do futuro do subjuntivo, o quando, mas eu também posso usar o se, ok? Mas o quando é o mais importante. Bem, reparem aqui nos exemplos relacionados ao presente do subjuntivo. Quero que você trabalhe. Tomara que ele venha. Bom, tirando o quero e tirando o tomara, eu tenho verbos aqui, nesses dois casos, eu tenho verbos lá do indicativo. Então, o subjuntivo, ele vai dialogar com outros verbos, com outras construções que estarão no indicativo. E aí, quando vem para cá a parte que é do subjuntivo, que você trabalhe, que ele venha, repara que essas partes, que essas orações, elas exprimem quando no presente do subjuntivo a ideia de desejo, de vontade. Então, eu tenho vontade, eu desejo que você trabalhe, eu desejo que ele venha. Ou seja, eu estou exprimindo uma vontade, um desejo, ok? Pretérito imperfeito do subjuntivo, vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa que eu digo em relação ao diálogo com o tempo verbal, tá? Bom,
Aqui, ó, eu iria, eu faria. Esses dois verbos aqui, eles estão no indicativo, tá? Ou seja, o subjuntivo está aqui. Se você deixasse, eu iria. Se eu pudesse, eu faria. Aqui, no pretérito imperfeito, a gente vai ter uma recorrência da ideia de possibilidade, da ideia de dúvida também, tá? Bom, futuro do subjuntivo também vai acontecer com diálogo com outros verbos. E aí aqui, ó, eu posso ter o imperativo ou o indicativo. Então, ó, quando eu chegar, abra a porta. Abra a porta é a ideia de imperativo. Se eu for, te avisarei antes. Avisarei é no indicativo. Agora, voltando para cá, quando eu chegar, se eu for, esses aqui, eles já geram uma ideia de dúvida. Eles não marcam com precisão o momento em que eu vou chegar. Então, todos esses tempos, eles trazem as nuances, as acepções garantidas pelo modo subjuntivo que a gente já havia falado. A ideia da dúvida, a ideia da incerteza, a ideia da possibilidade, da probabilidade, e em alguns casos daquilo que não é real. Então, quando você vai trabalhar com o que não é real, você precisa recorrer, e a gente acaba fazendo isso, obviamente, né, instintivamente, mas faz, ao modo subjuntivo, ok? Bom, modo imperativo. O que é essa palavra? E por que a gente denominou imperativo? Essa palavra vem do verbo imperar. E aí, segundo o dicionário, isso é muito importante a gente ter em mente. Imperar é dominar, governar, reinar, estabelecer. Por isso que a gente tinha o imperador. Porque era aquele que dominava uma região, ele governava, ele reinava e ele estabelecia. Quando ele estabelece, ele está dando ordens que todos devem cumprir. Ou seja, pensando nisso, entendemos no campo semântico, e agora isso atrelado à palavra do verbo, né? O imperativo como um modo da ordem, do conselho, que traz ideia de dica, pode trazer súplica, pode garantir uma ideia de sugestão e até mesmo um pedido. Então, no caso do imperativo, não existe a ideia de tempos verbais que a gente vai ficar, esse tempo indica isso, esse tempo indica aquilo. Não. O modo subjuntivo, o modo imperativo de um modo geral, tá? Ele vai trazer pra gente essas possibilidades aqui. Agora, é muito comum que a gente recorra direto a essa ideia aqui, ó, ordem. A gente precisa começar a apagar isso, porque nem todo imperativo vai garantir a ordem, tá? Ele não traz necessariamente a ideia de ordem. E aí, por que eu estou falando disso? Porque isso pode gerar para você um problema associado a uma questão de interpretação textual. Isso pode gerar dúvidas, isso pode gerar a marcação de uma questão inadequada. O simples fato de o verbo estar no imperativo, para algumas pessoas, faz com que ele esteja no tom de ordem. E aí, como que você vai desfazer isso? Analisa o contexto como um todo. O contexto sempre é determinante e ele vai te ajudar a entender se aquele verbo realmente estava dando um tom de ordem, tá? Bem, no imperativo a gente tem o afirmativo e o negativo. No afirmativo, você não tem palavras negativas. Você afirma uma ordem, você afirma, é uma declaração realmente, com ordem, com conselho, com dica, com súplica, com sugestão ou com pedido de modo positivo. Já no negativo, você vai ter o auxílio de uma palavra negativa. Um advérbio de negação, por exemplo. Não, nunca, tá? Bem, então reparem aqui, ó. Faça o dever. Leia com atenção. E aí, repara, eu posso não necessariamente estar dando ordem aqui. Eu poderia falar assim, ó, faça o dever,
Quando eu falo assim, faço o dever, eu posso simplesmente estar aconselhando alguém, eu posso estar dando uma dica, eu posso estar dando uma sugestão, tá? Agora eu poderia ter um tom agressivo, faça o dever. Aí eu estou dando uma ordem. Eu poderia falar assim, faça o dever, suplicando. Então tudo depende da entonação no que diz respeito à linguagem falada, tá? E no caso do texto escrito, eu preciso reconhecer o contexto, tá bem? Negativo, não pare, não desistamos de nossos ideais. Então, ó, não pare, pode ser inclusive um incentivo. A pessoa está ali desistindo, por exemplo, numa corrida, fica ali, não pare, não pare, não pare, vai, vai. Você está dando um estímulo a ela, mostrando que você está torcendo, tá? Não desistamos de nossos ideais. Também, eu estou dando uma dica, estou dando um conselho, mas dependendo do contexto, também posso estar na mesma situação ali de dando força para a pessoa, tá? Bom, esse modo aqui, como a gente falou, ele vai aparecer lá na tipologia injuntiva, que a gente vai estudar mais para frente, quando a gente falar de modos de organização do texto ou tipologias textuais, e ele serve aí nessas tipologias com a ideia de conselho, de dica, de instrução, de orientação na execução de alguma coisa, ok? Bom, falamos então dos 3 modos verbais. E agora a gente vai falar das formas nominais do verbo. O que são formas nominais do verbo? Bem, as formas nominais do verbo, elas se opõem ao que nós vimos anteriormente. Anteriormente nós falamos de verbos no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Isso significa dizer que esses verbos estão conjugados. Verbos na forma nominal, eles não estão conjugados. Eles vêm daquela maneira e pronto. E aí, eu tenho 3 formas nominais. O gerúndio, o particípio e o infinitivo. Bem, o gerúndio, ele é usado por nós para mostrar que uma determinada ação, uma determinada prática, ela ainda não está terminada. Que ela, na verdade, apresenta uma ideia de continuidade. Agora, toma cuidado, porque uma ideia temporal associada a ela pode se estabelecer. E essa ideia temporal estará no verbo auxiliar. Então eu posso falar de uma ação prolongada, contínua, no presente, no passado e, dependendo do caso, até mesmo no futuro. Reparem nesses exemplos aqui. Você está ouvindo o que eu estou falando? Repara, ouvindo e falando. Está ouvindo não é uma prática que aconteceu ou que acontece e acabou. É uma prática que aconteceu e que está acontecendo e que ainda tem uma certa projeção de futuro. Falando, ele já estava falando antes, ele continua falando e ele ainda tem uma projeção de futuro de continuar falando. Então é uma prática contínua, tá? Ele está estudando há 2 horas. Ele já começou isso há 2 horas. Ele está estudando até o momento e eu ainda tenho uma perspectiva de futuro, de que ele continue estudando. Ou seja, uma ideia contínua, ok? Agora, muita gente poderia começar a perguntar aí, Felipe, não tô não. Aquilo ali é pra mim? Não tô não, Felipe? Porque eu só vi meu nome e pensei que era uma pergunta pra mim, mas enfim. Agora, tomem cuidado, porque muita gente poderia me perguntar assim, eu já vi muito erro em relação ao gerúndio, não sei o quê. Geralmente esses erros, na verdade, geralmente esses apontamentos que são feitos, eles são para um vício de linguagem que nós temos, que é o que nós chamamos de gerundismo. Esse gerundismo, ele é uma prática de uma linguagem que, na verdade, ela se constrói de maneira inadequada. Ela tenta trazer uma ideia de continuidade, por isso apresenta ali na sua construção o uso do gerúndio, mas, na verdade, a ideia ali não é
de uma ação contínua. É sim de uma ação que se executa rapidamente, prontamente, pontualmente. Ou seja, o gerúndio ele só não estará inadequado se ele verdadeiramente trouxer o fato de estudando, tá? De estudando, de uma prática contínua. Então, daqui a 10 anos, ele estará estudando em Londres. Eu estou fazendo uma projeção de futuro e mostrando que vai ser uma prática contínua na vida dele daqui a 10 anos. Zero problema. Ele está estudando no quarto. Ele já começou, ainda está e não tem previsão de parar, porque isso ainda vai se prolongar até algum momento futuro, ainda que seja um futuro rápido. Agora, o gerundismo não. O gerundismo eu trocaria aquilo por algo pontual, rápido, e eu coloco o gerúndio. Então, reparem aqui nesses exemplos. Ó. Na verdade, tem um aqui já. Ó. Vou estar transferindo a sua ligação. É algo que eu vou fazer agora, imediatamente. Então, não é algo que eu, como eu estava fazendo, estou fazendo e ainda tem prolongação. Não, é algo que eu vou executar. É uma ação rápida. Então, o correto seria: transferirei a sua ligação, ou vou transferir, numa ideia até um pouquinho mais informal, mas sem cometer o gerundismo. Ó, reparem aqui nesse texto. Olá, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo, nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Repara, olá, sim, estou entendendo. Esse primeiro gerúndio está ok. Ela está entendendo, a pessoa está falando com ela já estava entendendo antes, ela continua entendendo e ela ainda tem uma perspectiva mais para frente de entendimento. Estarei transferindo. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Ela vai transferir. Ela não já estava fazendo, continua fazendo e tem previsão de continuar fazendo. É algo pontual. Ela vai fazer assim que ela terminar de falar com a mulher. Então é algo rápido de ser feito. Os atendentes não estarão ajudando a mulher. Os atendentes ajudam a mulher, o homem, enfim, o cliente. Né? Os atendentes ajudarão. É algo pontual. Você poderia ficar aguardando? Você pode aguardar, é algo também pontual. Então, o gerundismo, ele é um vício de linguagem e vocês precisam tomar muito cuidado com ele na redação. Muita gente comete inadequadamente o uso dessa ocorrência no seu texto, tá bem? Bom, reparem aqui nessa questão que fala sobre gerúndio. E aí depois a gente vai continuar falando sobre as questões, sobre as formas nominais do verbo. Vamos pular o texto. E aí o enunciado diz o seguinte, ó. Esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica uma conclusão, indica a conclusão de uma ação, indica a realização de um evento, indica a repetição de uma prática, indica a continuidade de um processo ou indica a transferência de responsabilidade. Olhem o que o texto diz. Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007. Essa questão foi do Enem, tá? Demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. Ou seja, esse decreto demite o gerúndio. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos X e Y ali, tá? Enfim, o 7 e o 26 da Lei Orgânica Distrital Federal, do Distrito Federal, decreta, artigo 1º, fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2º, fica proibido, a partir desta data,
o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 4º artigo. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de setembro de 2007. Bom, e aí? Quando ele usa como desculpa de ineficiência relacionado ao gerúndio, ele está indicando o quê? Qual é o gabarito que vocês marcariam para essa questão? A galera já estava mandando antes, Renan? Todo mundo? Dá uma subidinha ali no chat, por favor. C, C ou D. C e D, né? Mas a maioria de letra D. Não é isso? Então a galera está entre repetição de uma prática e continuidade de um processo. Vamos rufar os tambores aí, por favor, Renan. Lembra? Gerúndio, continuidade. Eu nem precisava ler o texto, mas eu fiz questão de voltar ao texto. Por quê? Porque aqui ele fala que tem uma ideia dentro desse texto. Mas eu não precisava, porque fala de gerúndio. Quando fala de gramática, se eu souber o que é aquele elemento, eu resolvo a questão. E o gerúndio, ele marca uma ideia de continuidade de um processo. Então, quando eu falo da ideia de continuidade de um processo, atrelado a uma desculpa de ineficiência, eu estou justamente culpando que a coisa, evitando, porque a coisa é contínua. Ou seja, a pessoa vai dando a desculpa de ineficiência porque a prática é contínua. Ela está sempre fazendo a mesma coisa. Ou seja, fazia, faz e ainda continua fazendo. Então ele proíbe para que a pessoa possa parar realmente de realizar tais práticas, ok? Bem, dando continuidade às formas nominais do verbo. O que é o particípio? O particípio, ele vai transmitir a ideia, a noção da ação verbal concluída. Ele traz a ideia de um estado ou de uma ação que já foi finalizada. E aí, ele termina, quando for regular, com ido ou ado. O irregular não tem finalização, ok? E a gente já falou disso aqui também na semana passada. Eu, inclusive, trouxe uma lista de principais particípios, de verbos, na verdade, que tem ali o particípio abundante, ou seja, o particípio irregular e o regular, porque algumas formas só têm o regular e outras só têm o irregular. E o infinitivo é aquela marca geral do verbo antes de ela ser conjugada, que é o que nós temos lá como finalização as conjugações. Primeira conjugação, finalização dele, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. E aí a gente tem o infinitivo impessoal, que não marca a pessoa gramatical. O verbo verdadeiramente é finalizado com uma das conjugações, AR, ER e ER. Tá? E aí você poderia me perguntar, Felipe, e os verbos terminados em OR? Já falamos disso e eu vou reforçar. Os verbos em OR, eles são verbos de segunda conjugação. Eles são verbos que originariamente terminavam em ER. Então o verbo pôr era poer, o verbo depor era depoer, o verbo compor era compoer e assim sucessivamente. Com o tempo, por uma questão de economia linguística, que as pessoas foram enxugando, abreviando, retirando alguma coisinha daqui e dali para poder diminuir as palavras. Mas quando a gente conjuga, esse E da finalização aparece no verbo, tá? E o infinitivo pessoal, que é quando o verbo tem esse final, mais uma desinência. Já fizemos isso aqui, mas vamos voltar aqui no quadro rapidinho, ó. Eu tenho aqui um verbo no infinitivo, ó.
falar. Se eu termino o verbo assim, é um verbo aqui, ó, primeira conjugação, porque ele termina em AR. E se eu o deixo assim, eu tenho, nesse caso aqui, um infinitivo impessoal. Por que impessoal? Porque ele não marca pessoa gramatical. Agora, se eu puser assim, ó, falar e acrescentar ao final o mois, repara, isso aqui marca o meu infinitivo. E como eu tenho uma desinência, aqui eu não tenho. A ausência de desinência número pessoal indica para mim que é o infinitivo impessoal, ou seja, sem pessoa gramatical. Quando eu coloco uma desinência número pessoal, isso aqui já marca para mim o quê? A pessoa gramatical. Quando eu falo falarmos, eu indico a pessoa do discurso. Quem é essa pessoa do discurso? O nós. Então eu consigo marcar aqui a pessoa. Se eu consigo marcar a pessoa, eu chamo de infinitivo pessoal. Ou seja, o infinitivo pessoal é o infinitivo com o acréscimo de uma desinência número pessoal, ok? Que vai ser possível na segunda pessoa, vai ser na segunda do singular, na segunda do plural, vai ser possível na terceira do plural e na primeira do plural. Agora, na primeira do singular e na terceira do singular, essa desinência não vai ser possível, atrelada ao infinitivo, beleza? Bem, vamos voltar aqui. Então, reparem aqui, ó. Quando cheguei, eles já tinham estudado tudo. A ideia de uma ação concluída. Este artigo já foi revisado, ou seja, a ideia de conclusão também. Obviamente tem um questionamento, mas um questionamento de a ação já foi concluída? Começa a chover. A ação indicando uma noção inicial, mas isso é marcado pelo começa. Acaba de chover, marca um término, mas isso vem pelo acaba, ou seja, o verbo que antecede. Porque só o chover indica uma ação que não está marcada em tempo, que não está marcada numa ideia de conclusão ou não. É a partir do infinitivo que a gente pode passar a conjugar os verbos. É o infinitivo que permite que nós identifiquemos os verbos como um verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação ou de terceira conjugação. E para que eu preciso disso? Que a gente viu semana passada e viu também sobre isso lá atrás, no iníciozinho do ano, sobre a estrutura do verbo. As desinências, elas dizem respeito, a mudança de desinência vai dizer respeito sobre a conjugação. Ou seja, se o verbo é de primeira conjugação, eu tenho uma desinência, dependendo do caso, obviamente. Se o verbo é de segunda e de terceira conjugações, a desinência passa a ser outra, em alguns casos, como a gente viu reiteradamente na semana passada, ok? Bom, semântica dos tempos verbais compostos. Aí, aqui eu coloquei para vocês a noção, tá? Pretérito perfeito composto do indicativo. É o presente do indicativo do ter mais o particípio. Ele vai indicar uma ação iniciada no passado e que se estende até o presente. Então, ó, ele tem feito os exercícios. Ele tem, ó, o verbo ter no presente, mais o verbo fazer no particípio. Então, eu chamo isso de pretérito perfeito composto do indicativo. Ele traz a noção de uma ação que se iniciou lá atrás e que se estende até o presente. Ele tem feito. Ele vai continuar fazendo? Não sei, mas até o momento ele tem feito. Ok?
Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Nele a gente vai ter o pretérito imperfeito nos verbos ter ou haver, que são os auxiliares, e o verbo principal vai vir no particípio. Ele vai servir para indicar uma ação passada, ocorrida antes de uma ação também no passado. Reparem aqui. Quando cheguei, verbo no passado, vi que ela havia saído. Ou seja, o ato de ela sair é anterior ao ato de eu sair. Quando eu cheguei, ela já não estava. A saída dela é anterior à minha chegada. Então, é uma frase que apresenta um passado anterior a um outro passado. E aí, ó, havia é o verbo auxiliar que está no pretérito imperfeito. E o saído é o verbo sair que está no particípio. Quando eu junto esses dois, eu chamo isso de pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? Futuro do presente composto do indicativo. Eu vou ter o futuro do presente nos verbos ter ou haver, e o verbo principal vai ficar no particípio. Então, repara, o tempo composto ele se estabelece no particípio, tá? Ele vai servir para indicar um fato futuro, que terá sido encerrado antes de outro fato futuro. Reparem aqui. Quando você se formar, terei completado 40 anos. Então, repara, indica um fato futuro que terá se encerrado. Eu completo já 40 anos nessa época. E aí eu completo 40 anos e você vem com a ideia de se formar. Então, ó, terei é o verbo auxiliar ter ou haver no futuro do presente, mais o completado, o verbo completar, que é o verbo principal, no particípio, ok? Futuro do pretérito composto do indicativo. Eu vou ter o futuro do pretérito nos verbos auxiliares, ter ou haver, e vou ter o particípio no verbo principal. Ele serve para indicar uma ação que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada, sendo essa última ação condicionada, ou seja, numa ideia de condição. Ou está associado também à ideia da incerteza e da dúvida sobre uma ação passada. Um exemplo para cada um. Eu teria comprado os livros se tivesse dinheiro. Teria, verbo auxiliar, ter ou haver, no futuro do pretérito. Mais o verbo comprar, que é o verbo principal, no particípio. E repara, tivesse dinheiro, na condição de ter dinheiro. Então, ó, em relação a uma ação no passado com ideia de condição. Agora, olhem o segundo exemplo. Eles teriam feito empréstimos. Nesse caso aqui, o futuro do pretérito, ele marca uma ideia de dúvida. Então, eles teriam feito empréstimos? Eu poderia ficar me perguntando, eles teriam feito empréstimo ontem, anteontem, ano passado? Será que eles teriam feito? Ou seja, eu me questiono, eu posso vir a trazer isso. Então, traz a ideia da dúvida, da incerteza em relação a uma ação passada, ok? Bom, aspectos verbais em relação a tudo isso que a gente está vendo. Quando eu tenho a ação pontual ou momentânea, o processo é súbito, é no momento, é na hora, tá? Então, esses verbos que exprimem ação de curta duração em vista da sua rapidez não apresentam com a mesma nitidez os três processos de início, meio e fim. Eles não mostram aquela ideia de prolongação. Exemplos de verbos que trazem noção pontual, momentânea, coisa rápida. Abocanhar, achar, apagar, cair, deitar-se, dizer, entrar, expirar, espirrar, estourar, explodir, levantar-se, morrer, olhar, piscar, saltar, sair. São verbos que têm essa noção. Tem outros, aqui só uma listinha. Verbos com noção de duração,
cursivo ou progressivo? Aqui, você já vê a ideia contínua. Você já tem essa noção de a coisa ter começado ali, você já consegue ver um processo. Alguns dos verbos, agonizar. Agonizar é algo que a pessoa começa e ela está ali ainda pode continuar agonizando. Amamentar, andar, aprender, brilhar, conhecer, correr, cortar, dormir, existir, habitar, residir, saber, viajar, viver. Esses verbos trazem essa noção pra gente, tá? E é muito comum que a gente veja nesse processo alguns verbos que vão sendo flexionados com os seus auxiliares, estando no gerúndio ou no infinitivo, para marcar essa ideia aí do progresso. Incoativo ou